Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, ministro Reis Veloso. E agradeço a oportunidade de estar aqui neste instituto. Também aproveito para dizer a vocês que estamos aproveitando, com a permissão do ministro Reis Veloso, fazendo o lançamento do 3º número da revista Política, que é uma revista editada pela Fundação João Mangabeira. Fundação João Mangabeira tem esse nome porque João Mangabeira foi o primeiro presidente do Partido Socialista Brasileiro e partido organizado, ministro Dias Toffoli, em 1947, né, na legislação aprovada naquela época. Está quem ainda não adquiriu ou não teve a oportunidade, ela está sendo distribuída ali na recepção. E também uma parte daquilo que eu vou falar, né, está neste documento que nós também já distribuímos a todos vocês, que é um documento que mostra a posição do Partido Socialista Brasileiro. Uma agenda para o Brasil, propostas do PSB para este momento que nós estamos vivenciando. Temos, dentro de um projeto nacional de desenvolvimento, temos alguns desafios que estão colocados permanentemente para nós. Primeiro, a desindustrialização, né, que nós tivemos nesses últimos anos e últimas décadas. Nós voltamos, daqui a pouquinho nós vamos verificar, a um patamar da década de 40, pelo menos de 1947, em termos de participação da indústria de transformação no produto interno bruto brasileiro. Nós tivemos uma reprimarização das exportações, um ciclo de alta das commodities. Nós reprimarizamos as nossas exportações e isso é um prejuízo e um comportamento que espelha o mundo sem ter um projeto nacional de desenvolvimento. Com isso, nós aprofundamos uma posição periférica, porque deixamos de ter um projeto próprio nosso aqui do país de desenvolvimento. E ficamos refém do sistema financeiro, em que nós priorizamos e abrimos mão do desenvolvimento e remuneramos o capital especulativo. Expandimos nossa fronteira agrícola até as franjas da região da Amazônia e essa expansão concentrou ainda mais a terra e concentrou ainda mais a renda e a riqueza. Tivemos, nesses últimos anos, uma urbanização acelerada, que acompanhou mais ou menos o que aconteceu no mundo, mas aqui sem o investimento em infraestrutura e, naturalmente, com redução da qualidade do serviço. E não tivemos adequadamente um acesso à educação e à cultura. Então, esses são desafios que estão colocados para nós. E dentro do que é um projeto nacional de desenvolvimento, nós consideramos algumas premissas. O que deve nortear um plano nacional de desenvolvimento? Primeiro, assim, tem que ser um plano soberano, seja um plano que esteja voltado para o país, a sua população, e que seja um plano que não esteja apenas refletindo a situação econômica mundial, que seja um plano que esteja sendo implementado com perenidade no nosso país. Tem que ser um modelo e um projeto solidário. Um plano nosso de desenvolvimento tem que, primeiro, ou tem que atender à redução das desigualdades econômicas e sociais da nossa sociedade. Tem que ser um plano que tenha um contrato com as gerações futuras, né? Então tem que ser um plano sustentável, tem que ser um plano que esteja em sintonia com o ambiente e a área e a tecnologia disponível e o comportamento do cidadão que quer ser protagonista do seu destino, que não quer receber uma ordem de um governante, que quer estar debatendo de igual para igual, de uma forma horizontal, a sua situação e aquilo que é interessante na sua vida, da sua família. Então, tem uma democracia ampliada. Então, essas são as premissas. E o que nós temos de déficit para que haja a inserção soberana do nosso país no sistema mundo? Quais são as nossas dificuldades? O que nós tivemos nesses últimos anos? Aí cito algumas questões rapidamente. A questão da globalização e da financiarização. Globalização está colocada
não como uma posição contrária, mas como um reflexo da realidade, até porque este é um fenômeno natural. Mas os Estados Unidos, este país conseguiu um plano nacional que impôs ao mundo uma moeda nacional como se fosse uma moeda mundial. E isso tornou outros países que não têm uma soberania e um plano nacional efetivo, tornou esses países meio refém com a economia reflexa. E para que a gente possa transmitir confiança, ter segurança, nós temos que adquirir títulos da dívida americana, porque isso dá segurança ao investidor, isso financia déficits estratosféricos dos Estados Unidos. Mas essa é a realidade colocada pela competência dos Estados Unidos. Mas este é um déficit que nós temos para que a gente possa se inserir num sistema mundo, tendo um plano nacional nosso de desenvolvimento. Outro déficit que nós temos, que impede a nossa inserção soberana, é a deficiência com relação ao investimento em ciência, tecnologia e inovação. Os países que investem em inovação, eles adquirem os excedentes de riqueza. Quem não investe em inovação não se apropria, não adquire o excedente de riqueza. Então, investir em inovação é você se apropriar do excedente de produção no mundo. E os países desenvolvidos têm uma relação muito articulada entre a decisão política, a técnica e a econômica, que fortalece as suas instituições. Os países que não conseguiram um plano nacional, eles não conseguem essa interação e essa articulação. E as instituições são fracas e a ligação entre a política e a técnica e a econômica, ela não se dá de forma articulada. Esse é um outro déficit para a inserção nossa no mundo. Nós optamos por remunerar o capital. A elite mundial diz que nós temos que remunerar bem o capital. E aí nós remuneramos o capital. Remuneramos o capital, como nós não transmitimos confiança, nós temos que pagar altas taxas de juros em curto prazo. E aí a população tem que financiar essa necessidade do Estado brasileiro em buscar receita e buscar os seus recursos. Então, a opção que fizemos, que o povo brasileiro fez, que os governos fizeram, nós abrimos mão do desenvolvimento. O déficit educacional, já foi dito aqui, o ministro Reis Veloso foi claro, educação, educação, educação. Nós temos um déficit nessa área, porque nós não encontramos o caminho, não priorizamos adequadamente esses investimentos. O uso dos recursos naturais, né? A necessidade de uma visão sustentável, soberana, especialmente com relação ao nosso modelo agrícola, que avançou em termos de tecnologia, mas nós hoje temos uma necessidade de proteção da biodiversidade. Nós temos hoje 3 grandes bacias hidrográficas que alimentam o Brasil e nós não temos no Cerrado brasileiro uma política de proteção desse cerrado que ocupa 25% do nosso território. Temos a lei de terra, desde a lei de terra em 1850 até agora, cidades excludentes, que nós saímos de uma regulação da posse de terra até hoje ao grande fluxo de pessoas para as áreas urbanas, em que 9 regiões desse país concentram mais de 50% da população. Isso aumenta a violência, não teve serviço adequado para isso, há um ajuntamento de pessoas. Então, isso nos impede de ter uma inserção soberana no mundo. O que nós temos que fazer saindo do mundo e vindo para o país? O que nós temos que fazer para a gente ter um quadro claro de desenvolvimento para que o nosso projeto nacional se efetive? Avançamos nesses últimos anos, avançamos. O Plano Real foi avanço, a Constituição de 88 foi um avanço com relação às políticas sociais. Todas as políticas sociais que nós temos hoje, que produzem resultado, que distribuem riqueza, estão previstas na Constituição brasileira. Mas temos limitações, né? Os serviços são precários. Serviços de saúde e educação, por exemplo, são precários. Então, isso limita um Plano Nacional de Desenvolvimento. Aí está a nossa posição na educação, 60ª posição na educação. Nós temos um cenário de crescimento que
foi reduzindo, né, a cada ano. Nos últimos anos, nosso crescimento foi minguando. Então, como nós abrimos mão do desenvolvimento, optando por remunerar o capital especulativo, nós temos hoje um crescimento que não sustenta a necessidade desse país. Os governos erraram com relação ao equilíbrio da máquina pública, à gestão fiscal. Isso levou ao aumento das taxas de juros, isso tirou, né, do país o grau de investimento. Então, os governos erraram. Está aí a nossa produção industrial com relação ao PIB. Chegamos a em torno de 10% da indústria de transformação, que é o mesmo valor de 1945, 46, 47, né, com relação ao PIB. Tarefas políticas nossas. Então, para isso, né, construir o desenvolvimento sustentável, superação dos problemas sociais, combinar investimentos, gastos sociais servidos da dívida pública e reforma do Estado. Necessária, reforma política, também já dita aqui da importância dela, reforma tributária, está aí nos países da OCDE, como se tributa a renda e o patrimônio e menos a produção e o consumo e o trabalho. E nós aqui fazemos o inverso. Então, essas são necessidades. Reforma orçamentária, transparente, não tem como ter uma política monetária sem ter uma política fiscal eficiente e transparente. Controle da dívida pública, só no ano passado mais de 500 bilhões de reais de dívida. A tarefa da política industrial, da reforma fundiária urbana e rural. 15 milhões de imóveis não tem registro geral de imóveis nesse país. E a lei da Minha Casa Minha Vida já permite isso, que a gente seja ágil nesse trabalho. Reforma educacional e uma agenda para este país. Uma agenda que deve começar, primeira ação, para que eu possa concluir aqui muito rapidamente a minha exposição. Primeira ação. A crise é de confiança, a crise é política, é fiscal, a crise é econômica, mas a crise é ética, mas é de confiança. Se o governo atual, o ministro Romero Jucá está aqui, se o governo atual não conquistar a confiança da população brasileira, nenhuma medida dará certo. Então, a primeira ação é a ação de transparência, comportamento ético, compromisso ético. É este o compromisso que a gente tem que ter. Segundo, plano objetivo de investimento em infraestrutura. Nós temos um campo aí a percorrer, uma estrada a percorrer nessa área da infraestrutura e o governo tem que estabelecer parceria com o setor privado para que a gente possa ter um plano efetivo de investimento em infraestrutura que outros países já resolveram há 100 anos atrás e nós não conseguimos resolver ainda. Manutenção das conquistas sociais. Os mais pobres não podem pagar pela crise que a gente está vivendo. A cada crise econômica, a gente tem mais acúmulo de riqueza. A crise não afeta todos da mesma forma. Aqueles que têm recursos conseguem, na crise, contratar mais, comprar mais. Então, tem ações que são imediatas, fora as óbvias das reformas estruturantes que a gente tem que ter. O governo Michel Temer não vai conseguir fazer tudo, mas tem que iniciar as grandes reformas que nos últimos anos os governos não começaram. Então, o documento está à disposição de vocês para que a gente possa continuar o debate posteriormente. Muito obrigado.